Você sabe me dizer o que é escatologia? Ou quais são os principais eventos escatológicos? E a doutrina do arrebatamento? Ela é ensinada pela Bíblia ou não? Responderemos essas perguntas em nossa pré-aula de hoje. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Mesmo com lockdown, com pandemia, estamos aqui firmes e fortes para compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus. O subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. Não custa nada, é um presente nosso para vocês. Deixaremos também aí o link do curso O Pregador e a Pregação. Dá uma pausa nesse vídeo e vai conferir esse link. É uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, desde como conhecer a Bíblia, como interpretar a Bíblia, a como elaborar um esboço, seja ele temático, expositivo ou textual. Tem sido bênção na vida de muita gente, pode ser na sua também. Vamos à nossa lição de hoje, é a última lição desse primeiro trimestre de 2021, lição de número 13, que será ministrada no dia 28 de março, e o assunto é: voltados os olhos para a bendita esperança. O nosso texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Perceba que o título da lição está intimamente associado ao nosso texto áureo. Voltando os olhos para a bendita esperança. E o texto áureo diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Bendita e bem-aventurada é a mesma coisa. Os dois termos significam feliz, né? Ou mais que feliz. Bem-aventurado é mais que feliz ou feliz. Bendito é aquele que está alegre. E isso indica, né, quando olhamos aqui essa palavra bem-aventurado, dentro desse contexto, indica que o cristão é bem-aventurado espiritualmente, porque a expectativa da volta de Cristo nos confere bem-estar espiritual, nos concede felicidade. Crente que tem medo da volta de Jesus, crente que não quer que Jesus volte, é crente que o coração está enraizado aqui neste mundo. Quem é crente de verdade, que caminha com Jesus, que anda com Jesus, que ama Jesus, anseia vê-lo. Pode ter até, ainda não tive casa própria, ainda não me casei, ainda não arrumei um bom emprego. Pode, né? Eu tenho promessa para arrumar essas coisas, não volta agora não, Jesus. Pode voltar, Jesus. E o que está aqui, fica aqui. Eu quero é te ver, eu quero é estar contigo. Então é por isso que o crente, ele é bem-aventurado, ele é mais que feliz na expectativa, na espera dessa bendita promessa. E perceba, o título da lição diz assim: voltando os olhos para a bendita esperança. E o texto áureo nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança. O que seria esta palavra esperança? Olhando para um sentido dicionarizado, o dicionário Oasis, ele define esperança como sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É expectativa, é espera, né? O momento vai chegar, isso aqui vai acontecer, né? Eu estou feliz porque eu estou esperando algo que é real. É por isso que é bem-aventurada esperança. E a esperança é uma das virtudes cristãs através da qual o crente, ele é motivado a crer no impossível. Eu sei que o meu Redentor vai voltar. Ainda que apareça pessoas dizendo que ele não vem, ainda que alguém diga que isso é mentira, eu não me engancho, eu não me prendo a esses falsos conceitos, a esses falsos mestres. Não, eu me mantenho firme aqui, glória a Deus. Eu vou crer aqui no impossível. Esperança é a certeza de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus. E temos aqui algumas referências. Romanos capítulo 15, versículo 13. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Salmo 33, versículo 21 e 22. Né? A esperança do crente é uma confiança sólida em Deus. Ele não mente. Ele não erra,
Ele não engana ninguém, as suas promessas se cumprem. Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que se chama bem-aventurada esperança. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em uma utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Ele vem. E isso é uma verdade irrevogável. Isso é cláusula pétrea. Não pode ser alterado, não pode ser mudado. Não, é uma utopia dos crentes, é história de carochinha, é invenção do coração humano. Não. É revelação. Está nas Escrituras. É promessa de Deus. Não cai por terra. Bendito seja o nome de Jesus. E nós temos aqui, glória, meu irmão, quando o assunto é bom, dá vontade de pregar e se fosse um culto aqui pentecostal. Falar que ele vem deve encher os nossos corações de alegria. Uma vez eu estava em um culto em uma certa cidade, né? E o pregador da noite disse assim: Jesus está voltando! E de repente um jovem da mocidade disse: misericórdia! Volta agora não, Jesus, porque eu quero me casar! Meu Deus do céu! Quem é crente está na expectativa da chegada do noivo, diz: ora vem, Senhor Jesus. A noiva diz: vem. Quem tem fome, quem tem sede, diga: vem também. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós peregrinamos aqui neste mundo na expectativa da chegada dele. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui 3 tópicos e o primeiro deles é: breve o Senhor virá. É a doutrina da brevidade da volta de Jesus. Está perto e mais perto do que nunca. Já é a última hora, é quase meia-noite. O noivo está às portas. O subtópico de número 1 vai falar sobre a vinda de Jesus. Glória a Deus. Nós temos aqui também o subtópico de número 2. Essa vinda é uma promessa. Ele vai vir. Ele foi e preparou o lugar. E o desejo dele é que onde ele estiver, nós, os seus servos, os seus discípulos, os seus amigos, aleluia, estejamos com ele também. O subtópico de número 3 vai falar sobre o dia se aproxima. Está mais perto do que nunca. Glória a Deus. O tópico de número 2 nos diz assim: a necessidade da vigilância. Ele está vindo. E como devemos esperar a sua vinda? Devemos esperar com vigilância. É o que diz o subtópico de número 1. Nós devemos esperar com cuidado com relação aos falsos alarmes, às seitas, às heresias, os falsos mestres. E a vigilância, né, nos deixa de olhos abertos a esses falsos caminhos que nos são apresentados. O tópico de número 3 vai nos dizer que precisamos viver em fidelidade, ou vivendo em fidelidade. Uma definição de fidelidade apresentada aqui pela lição, no subtópico 1, é que fidelidade é aquilo, ou melhor dizendo, é a qualidade de ser cheio de fé, é característica do que é fiel, é lealdade. Esperamos com vigilância e com fidelidade. Essa fidelidade, conforme o tópico de número 3, ela se expressa em relação a Deus e ela também se coloca como uma das virtudes cristãs. O cristão é alguém que é fiel. Ele tem essa qualidade de lealdade, de fidelidade. Fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, a sua palavra. São os 3 tópicos da nossa lição, última lição desse trimestre. Muito bom finalizar falando sobre a volta de Jesus. Dentro do subsídio que nós ofertamos gratuitamente para os irmãos, eu coloquei aqui no primeiro ponto um panorama escatológico. Responderemos aqui o que é escatologia, qual a posição predominante no meio pentecostal e quais são os principais eventos escatológicos. Dentro da nossa crença, eu quero colocar aqui quais são os 10 principais eventos escatológicos. Falaremos no tópico de número 2, dentro do subsídio, os sinais que apontam para o arrebatamento, os sinais indicadores da volta de Jesus.
Falaremos sobre como aguardar a bendita esperança. Isso aqui se encaixa no tópico 2 e no tópico 3 da lição. É adendo, é subsídio. E por último, finalizaremos, concluindo a lição, falando sobre as características da bendita esperança. Perceba, é muita coisa para se falar em um espaço de tempo muito curto, principalmente no que diz respeito aos eventos escatológicos. Falaremos aqui simplesmente por alto, é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Queira Deus que venha uma lição dentro dos próximos trimestres, onde falaremos sobre a doutrina das últimas coisas. E aí discorreremos detalhadamente sobre cada evento escatológico. Comecemos então definindo o que é escatologia. A lição ela é escatológica, voltando os olhos para a bendita esperança. O que é essa bendita esperança? Vamos descobrir durante a exposição da lição, mas já lhe adianto, a lição em si, ela é escatológica. Escatologia, segundo o que eu coloquei aqui como uma definição plausível, escatologia é a área da teologia, do estudo de Deus, do estudo das Escrituras, do estudo da Bíblia, que trata dos últimos eventos da história do mundo e do destino final da raça humana, tendo como foco, preste atenção na definição, tendo como foco especial o estudo das profecias bíblicas referentes ao retorno de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final e eternidade. São pontos que estudamos quando nos debruçamos sobre a escatologia. Falamos sobre o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos, seja a ressurreição para a vida ou a ressurreição para a condenação eterna, o juízo final e a eternidade. São eventos que estão atrelados à escatologia. Escatologia é estudar as últimas coisas. E quando falamos de escatologia, é importante nos situarmos dentro das correntes teológicas. Qual é a corrente teológica pentecostal? Eu creio que eu estou falando aqui para pentecostais. A lição que estamos estudando é uma lição pentecostal. E quando falamos de escatologia, geralmente nós lidamos com 4 escolas de interpretação. 4 formas de interpretar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Quais são essas escolas de interpretação? Temos o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. São as 4 principais escolas de interpretação. Meu irmão Murilo, é herege quem crê no pós-milenismo? Não. Irmão Murilo, é herege quem crê no pré-milenismo histórico? Também não. E quem é amilenista? Geralmente são os irmãos tradicionais, batistas e presbiterianos, ou a grande maioria. É herege quem se posiciona dessa maneira? Também não. Escatologia não é um assunto fechado dentro das Escrituras. Não é um assunto fechado na Bíblia. Mas nós, os pentecostais, temos que escolher uma linha de pensamento, uma escola teológica dessa daqui. Não dá para ser neutro. Eu sou um pouquinho dispensacionalista e um pouquinho amilenista. São correntes teológicas que não se cruzam, não se batem. Então a gente entende, nós entendemos, que o pré-milenismo dispensacionalista é a doutrina, a forma de olhar para as últimas coisas, é a escatologia que mais se adequa com aquilo que está escrito. Por exemplo, o amilenismo, ou os amilenistas, entendem que os acontecimentos narrados em Apocalipse capítulo 20, ou seja, o milênio, aqueles eventos ali já estão ocorrendo desde a primeira vinda de Cristo. Não é uma coisa literal, é uma coisa figurada. Nós já estamos vivendo o milênio, segundo a posição amilenista. Isto é, todos os eventos, esses eventos escatológicos já estão acontecendo. E Jesus ele voltará uma única vez, onde ocorrerá ali o juízo final. É a posição de uma forma bem sintética, bem resumida do que é o amilenismo. O pós-milenismo, o entendimento dos pós-milenistas, eles também não creem num milênio literal. Eles não acreditam me fugiu agora a palavra aqui, eles não acreditam que o milênio vai ser 1000 anos, na literalidade, aí saiu, na literalidade do milênio, eles não creem, mas eles acreditam que esse tempo não está acontecendo.
Os amilenistas acreditam que já estamos vivendo o milênio. O pós-milenista, não. Não, esse tempo ainda não chegou. Não são 1000 anos literais, mas vai ser um tempo de muita prosperidade, sem medidas, tanto para o Evangelho como também para a Igreja de Cristo. E isso acontecerá antes do juízo final. Nós temos o pré-milenismo, e aqui é o pré-milenismo histórico. É interessante falar sobre isso aqui, porque o pré-milenista histórico, ele acredita que o milênio é literal. Ótimo, nós também cremos assim. Só que o pré-milenista histórico acredita que a igreja passará pela grande tribulação. O pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Não, a igreja vai passar por todos aqueles eventos presentes no livro de Apocalipse. Vai passar, sim, pela grande tribulação. E ao final da grande tribulação, Jesus ele virá e estabelecerá o seu reino milenar. E aqui entra a posição dispensacionalista, que é o pré-milenismo dispensacionalista. É assim que nós, nas Assembleias de Deus, nos posicionamos. E o que significa se posicionar desta forma? Esta linha, ela afirma que Jesus virá arrebatar a sua igreja e depois voltará com a igreja após a grande tribulação para instalar o seu reino milenar. E aqui, meus irmãos, eu vou na contramão de alguns escritores pentecostais. Eu não gosto dessa explicação, dessa pedagogia de dizer que a segunda vinda de Cristo vai acontecer em 2 etapas. Primeira etapa, o arrebatamento. A segunda etapa, ele vai vir e todo olho vai ver. É a segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Eu não creio nessa pedagogia. Realmente há textos que falam sobre o arrebatamento. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 16, 17. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo de número 15. São textos que tratam, sim, do arrebatamento. O arrebatamento ele vai acontecer, vai ser vai ser algo muito rápido. E a segunda vinda de Cristo... Na segunda vinda de Cristo, todo olho vai ver. Aqueles que o transpassaram o verão. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai subjugar as nações, ele vai botar um ponto final no governo do anticristo. E geralmente, quando se fala dentro do meio dispensacionalista, do pré-milenismo dispensacionalista, se ensina assim: a segunda vinda de Jesus vai acontecer em 2 etapas. Primeira etapa, o arrebatamento. Segunda etapa, vai ter aqui a volta que todo olho verá. Não, eu não gosto de ensinar assim. Arrebatamento é arrebatamento e segunda vinda é segunda vinda. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui, né? Aí eu digo aos irmãos desta maneira: olha, eu vou ali no mercado e volto já. Aí eu vou no mercado e saio. Aí, quando eu estou voltando do mercado, eu paro no meio do caminho. Eu voltei? Não, eu não voltei. Então não é segunda vinda. Eu não voltei, eu parei no meio do caminho. Ele vai se encontrar com os santos nos ares. Ele não voltou. É arrebatamento. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente vai responder. Mas o arrebatamento é diferente da segunda vinda. Ele não voltou. Ele se encontrou com a igreja nos ares. Aleluia! Ele se encontrou com a igreja nos ares. Agora, a segunda vinda, que todo olho vai ver, ele vai vir, conforme as profecias, pisar no Monte das Oliveiras. Aleluia! Glória a Deus, ele vai vir com grande glória e poder e majestade. Então, quando falamos sobre a posição dispensacionalista, pré-milenista, dispensacionalista, nós cremos assim, cremos que haverá o arrebatamento e após o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, logo no final da grande tribulação, em glória e em poder, com todos os santos. Nós, os pentecostais, cremos nesta linha, nesta escola de interpretação. Quando eu digo aos irmãos que não gosto dessa pedagogia de dividir a segunda vinda de Jesus em 2 etapas, primeira etapa arrebatamento, segunda etapa a segunda vinda que todo olho vai ver, isso é uma coisa minha, né? Há vários escritores que ensinam assim, escritores conhecidos, escritores renomados. Eu só não concordo com a didática. Eles estão certos na questão da escatologia. Eu creio como eles, arrebatamento, segunda vinda, mas a pedagogia de como eles ensinam primeira fase, segunda fase, eu acho um pouco, não sei, não me entra, né? Prefiro dizer que tem arrebatamento e segunda vinda. Acabou-se, né? Então vamos lá. O arrebatamento
ele vai desencadear uma série de eventos escatológicos. Perceba, Jesus ele vai voltar e a nossa lição trata disso, do arrebatamento, é a bem-aventurada esperança. Nós estamos aguardando este dia, quando voltando os olhos para a bendita esperança. É isso aqui que nós estamos aguardando, a volta dele. Ele vai voltar, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, é o que diz Tessalonicenses, e depois nós seremos transformados e todo mundo vai se encontrar com ele nos ares. Glória seja dada ao nome de Jesus. E esse evento escatológico, que é o arrebatamento, é o ponto de partida para os demais. E eu vou citá-los aqui rapidamente. São pelo menos 10 aqui de forma bem resumida. O primeiro evento escatológico, o arrebatamento. Vai notando aí referência. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E o capítulo 1, versículo de número 10. E primeiro aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 50. O segundo evento escatológico é o tribunal de Cristo. Essa é a nossa posição. Se você tem uma posição diferente, eu respeito. Eu respeito quem é amilenista, respeito quem é pós-tribulacionista, quem é pré-milenista histórico. A gente respeita. Mas eu estou aqui apresentando a minha linha. É a minha linha de pensamento, a linha das Assembleias de Deus. O segundo evento escatológico, logo após o arrebatamento, é o tribunal de Cristo, que vai acontecer ainda nos ares. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Em terceiro lugar, nós temos a grande tribulação. E aqui na terra haverá um período de 7 anos de dor, de angústia, de tormento. Daniel, capítulo 9, versículo 25 ao 27. Ao passo que aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação, lá no céu haverá as boldas do Cordeiro. E nós só sabemos que as boldas durarão 7 anos, porque aqui na terra a grande tribulação durará 7 anos. Lá no céu não tem como medir o tempo, mas nós sabemos que durará 7 anos por conta do tempo aqui da terra. 7 anos de tribulação. Conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 9. O quarto evento escatológico é a vinda de Jesus à terra, em poder e glória, para a batalha do Armagedon. Aí entra Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 4, Joel 3 e 2, Apocalipse 16, do 13 ao 16 e 17, 14. Depois da batalha do Armagedon, nós temos o fim do império do anticristo, é o quinto evento escatológico, Apocalipse capítulo de número 19, versículo 19 ao versículo de número 21. Ele vai colocar um ponto final no reinado do anticristo. Depois nós temos o julgamento das nações, Joel capítulo 3, versículo 12 ao 4, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. O próprio Cristo, ele vai estabelecer esse julgamento aqui, ele vai condenar as nações e todos aqueles que se aliaram com o anticristo para perseguir e acabar com a nação de Israel, e eles serão julgados. O sétimo evento escatológico é o milênio de paz, Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Nós temos aqui o oitavo evento escatológico, falando aqui ainda sobre o milênio, nesse período, conforme o texto que citei aqui de Apocalipse 20, do 1 ao 6, o diabo será aprisionado. Ninguém se enganar. O diabo está preso, o diabo está acorrentado, está nada. Ele está solto aí, passeando pela terra e procurando uma brecha para destruir a vida dos homens. Mas no período do milênio, ele será aprisionado. E isso aqui é o sétimo evento escatológico. O oitavo é a revolta do diabo e o seu julgamento. Após o milênio, o inimigo será solto por um pouco de tempo. O tempo é só um pouquinho de tempo, pois logo ele será condenado em última instância com todas as suas hostes demoníacas. Ele será julgado para todo sempre. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 7 ao versículo de número 10. O penúltimo evento escatológico é o juízo final, o grande trono branco, onde os ímpios ressuscitarão para receberem a sua sentença. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E por fim, nós temos aqui o novo céu e a nova terra, a eternidade com Deus. Apocalipse 21, Apocalipse 22, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. São
os eventos escatológicos. Veja aqui que em alguns minutos nós tivemos um panorama geral de escatologia. Bom seria se tivéssemos tempo para tratar aqui sobre cada posição, uma aula sobre amilenismo, uma aula sobre pós-milenismo, uma aula sobre cada evento escatológico. Seria muito bom. Mas voltando aqui para a nossa lição, estamos aguardando a bem-aventurada esperança. E o que é que comunica ao crente que esse dia está chegando? O que é que mostra à igreja que a promessa está perto de se cumprir? Nós temos aqui alguns sinais, indicadores do arrebatamento. E quando vemos esses sinais, o nosso coração não deve se entristecer nem ser tomado de medo, mas de alegria. Os sinais estão se cumprindo. O que o meu Jesus falou está acontecendo. E isso é um indicativo de que ele está voltando. E se eu fosse colocar todos os sinais aqui, não ia dar tempo. E também as duas folhas que é o subsídio, elas iam ficar pequenas. Mas eu separei pelo menos 5. O primeiro grande indicador que o arrebatamento está próximo é o surgimento de muitos falsos mestres e de muitas pessoas enganadas por esses falsos mestres. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 5, a Bíblia diz assim, Jesus respondeu dizendo, cuidado, que ninguém os engane. Diz assim, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nesses últimos dias, falsos mestres têm brotado em todo lugar. Amam mais o dinheiro, amam a imoralidade. E perceba, parece que é muito fácil enganar o povo. Meus irmãos, eu fico besta. Olha, ele beija aqui os pés da bispa. Aí vai lá, beijando o pé da bispa. Abra a boca para o não sei quem cuspir na sua boca. Aí vai lá e cospe na boca. Meu irmão, como é que tem gente que abraça essas coisas? É sinal dos últimos tempos. É falsos mestres aparecendo e enganando muitas pessoas. Meu Deus do céu! Coloque um copo de água em cima da sua televisão. Compre areia de Israel por R$1.000. Meu Deus do céu! É complicado, né, irmãos? É complicado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ou a sã doutrina. É melhor colocar o copo em cima da televisão do que ouvir falar de pecado, do que ouvir falar de santidade. Não, essas coisas são amargas ao meu ouvido. Essas coisas, aliás, são amargas ao meu paladar. Essas coisas não soam bem aos meus ouvidos. Não. É melhor estar lá dando os 5 mergulhos de Naamã dentro da igreja numa piscina de plástico. Já pensou, irmãos? Meu Deus do céu. Não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. É um dos sinais indicadores do arrebatamento. O segundo sinal, ou sinais, guerras e rumores de guerras, fome, peste aqui, pandemia. Olha só, coronavírus está dizendo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Jesus está voltando, aleluia, te prepara, te conserta, põe a tua casa em ordem, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Aí tu liga a tua televisão, tantas pessoas morreram porque faltou isso, porque faltou aquilo, Covid-19, pandemia no mundo todo, na China, nos continentes africanos, isso aqui, pandemia. A mídia dizendo indiretamente, Jesus está vindo, crente. Jesus está vindo, crente. Jesus está vindo, crente. Meu Deus, terremotos. Mateus 24:7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. É um indicador de que o arrebatamento está chegando. O dia da bem-aventurada esperança se aproxima. Outro sinal, perseguição. Não, irmão, mas eu não estou sendo perseguido. A igreja verdadeira de Jesus é perseguida. Você não está sendo perseguido aqui no Brasil, mas olha os países asiáticos, olha os países onde o islamismo domina.
para os países africanos, é onde crentes estão sendo queimados, igrejas estão sendo derrubadas, a Bíblia está sendo proibida, e você está vivendo aí achando que essas coisas não estão acontecendo. Estão acontecendo sim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa de quem? Do meu nome. O quarto indicador de que o dia do arrebatamento se aproxima: escândalos, traição e ódio. Meu Deus, nós estamos vivendo em uma época em que o meio evangélico, principalmente aqui no Brasil, está sendo desacreditado. É escândalo atrás de escândalo. Falsos mestres que não representam o cristianismo têm maculado o testemunho da igreja. E ai de tais homens, ai de tais falsos mestres, escândalos atrás de escândalos. Mateus 24, versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados. É gente deixando de ser crente por conta do mau testemunho desses falsos doutores, desses falsos mestres. Olhe para Jesus. Mas tu não viu a última notícia? O líder de tal, não sei o quê, de tal denominação, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não saia da igreja, não perca a sua fé por conta de escândalos. É sinal indicador de que ele está voltando, de que Jesus está vindo. A Bíblia diz, Mateus 24, 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Meu Deus. E o último sinal indicador do arrebatamento é a iniquidade e o esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu preciso explicar esse versículo, irmãos. O fervor espiritual, ele está sendo apagado. O amor pela doutrina, pelo irmão, pelo próximo, ele está se acabando. Cadê a alegria da igreja quando uma vida aceita Jesus? Perceba. Primeira vida para Jesus ali, vindo ali. Quinta vida para Jesus chegando ali. O povo nem se levanta, o povo nem dá glória, o povo nem vai na frente. Termina o culto, nem fala com a pessoa que acabou de aceitar. Já chega lá, Pai do Senhor, meu irmão, você fez a melhor escolha de sua vida. Que coisa boa, agora você faz parte da família de Deus. Oxe, se ele pudesse, matava outro crente para sair da igreja também. Não é vir, não, é sair. Quer que saia. Ô, irmão, se eu fosse falar só sobre esse sinal aqui, ia 2 horas. De tanta coisa que tem para falar. Meu Deus, que Deus nos ajude. Ele está vindo. Jesus está voltando. O noivo está às portas. Enquanto você está ouvindo essa lição, ele pode voltar. E é por isso que nós devemos ter cuidado. Como é que nós estamos esperando o noivo? Como é que nós estamos esperando a sua vinda? E eu gostaria de falar sobre isso aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança. E isso aqui nós pincelamos o tópico de número 2, devemos aguardar com vigilância. Tópico de número 3, devemos viver em fidelidade. Em primeiro lugar, nós devemos aguardar a vinda de Jesus com anelo. Sabe o que é anelo? Desejo, expectativa, paixão, vontade. Assim como uma noiva ela tem expectativa em relação ao dia de seu casamento, semelhantemente é a igreja de Cristo como a sua noiva preparada. Observe o que é que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Você pode aí nesse momento dizer, vem. Vem, Senhor Jesus, anelo. Nós devemos esperar a sua vinda com prudência. Deve haver prudência. O que é prudência? Vigilância. Estar atento,
Jesus ele contou diversas parábolas em relação a esse sentido aqui, ao sentido da vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Mateus 24, 45 ao 47. Mateus 24, 37 ao 39. Mateus 24, 43 e 44. Lucas capítulo 12, versículo 39 e 40. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 3. Devemos estar preparados. Preparados. O ladrão, ele não avisa a hora que vai vir arrombar a nossa porta e roubar a nossa casa. Assim também será do mesmo modo a vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Pode ser agora, daqui a 1 hora. Semana que vem, mês que vem, não sabemos. Então nós aguardamos a volta dele com prudência. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós também devemos aguardar a volta de Jesus em santidade. E quando falamos de santidade, falamos também de fidelidade. E perceba, o crente precisa ser fiel em meio a essa geração corrompida. Jesus comparou os dias que precederiam, que antecederiam a sua vinda, como os dias de Noé, corrupção moral, né? Culto ao próprio eu, egocentrismo, egoísmo, orgulho, soberba. A geração do arrebatamento é a geração marcada pelos acontecimentos de Sodoma e Gomorra. Extrema imoralidade em todos os âmbitos. Aí o crente está lá, neste meio, corrompido, sendo luz, esperando pelo Mestre em santidade, sem manchar as suas vestes, aleluia, com o pecado. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O ímpio verá o Senhor. Verá, irmão? Verá. Mas verá o Senhor como um juiz que emite uma sentença, que assina uma condenação. O santo não. O santo verá como ele é, como um Pai, como um Deus, aleluia, como Salvador, bendito seja o nome de Jesus. Nós devemos esperar servindo. O cristão espera servindo, não espera de braços cruzados. Você tem servido a Jesus? Reflita comigo. O que é que você tem feito para Ele? Se Jesus voltasse agora, você não ia gostar de ter feito mais? Se você soubesse que o arrebatamento era daqui a 5 minutos, talvez você fosse orar e dizer: Senhor, me perdoe porque eu tive tanta oportunidade de te servir, de fazer algo para ti e eu não fiz, mas me perdoe, me receba no teu reino. Você tem essa oportunidade agora. Ele ainda não voltou. Pode ser que volte daqui a 5 minutos. Mas até lá, sirva. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, servindo. Oh, glória! Nós devemos esperar a volta de Jesus, a bem-aventurada esperança, com perseverança. Perseverar. É perseverar. Né? Veja o que é que Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardar. Perseverar. Eu estou esperando, eu estou no meu lugar. Não, mas tá acontecendo isso ali, um baile. Não, eu tô aguardando a vinda dele. Mas está acontecendo ali uma festa. Não, eu estou aguardando a vinda dele. Apareceu aqui um esquema para tu. Não, eu estou aguardando a vinda dele. Eu estou no meu lugar, eu estou perseverando naquilo que fui chamado. Eu não posso olhar para isso aí não. Não posso me contaminar com isso aí não. Não posso me envolver com isso aí não. Isso aí não faz parte não. Eu estou olhando para lá, eu estou esperando o céu. Oh, glória, eu estou aguardando o retorno dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7 e 8. Daqui a pouco os vizinhos dão glória ali. Oh, glória, os vizinhos de trás.
Dão glória também, não são crentes, não vão dar glória. Aleluia. Se estiverem ouvindo, aceitem Jesus como Salvador. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículos 7 a 8, a Bíblia diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Pois assim, pentecostal, quem é pentecostal faz isso. Pentecostal, quem é pentecostal faz aquilo. E não sei o que, e não sei o que. Pentecostal, quem é pentecostal tem essa esperança no coração. Eu estou aguardando meu Jesus. Oh, glória a Deus. Isso faz parte da fé pentecostal. Anelo pelo retorno do Rei. Oh, glória, aleluia. E assim, meus irmãos, nós queremos concluir a lição falando sobre as características desta bendita esperança. Glória a Deus! A primeira característica é que essa esperança, ela deve ser consoladora. Você vai voltar os olhos, é o que diz o título da lição, para a bendita esperança. Por que é que você vai olhar para a bendita esperança? Porque ela é consoladora. E o dicionário Oasis vai nos dizer que consolar é aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem ou a própria, com palavras, recompensas e promessas. Perceba que 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: consolem, portanto, uns aos outros com essas palavras. Como assim, irmão Murilo? Esses dias eu dei uma palavra em um culto fúnebre, né? E ali diante de mim e dos presentes estava sendo velado o corpo de um irmão que serviu a Deus na igreja. E Paulo disse: você tem palavra para consolar, console os outros com essas palavras. Que palavras? De que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, glória! E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, aleluia, a nos encontrar com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. É verdade que consola. Sabe aquele teu ente querido que dormiu em Cristo? Aleluia, ele vai ressuscitar. Oh, glória a Deus! Sabe aí, tu que está com essa enfermidade, diabetes, amputou um membro do corpo, ou tu que está com enfermidade que não tem cura, tu que está passando por aflição, por tristeza, por dor, por angústia, por prova, isso é passageiro, isso vai acabar, isso vai passar, quando estivermos para sempre com o nosso Jesus. Aleluia! Aleluia! João capítulo 14, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: não se perturbe o vosso coração. Oh, glória a Deus! Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar para tu lá, crente. Nas mansões celestiais, junto ao teu Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, nós voltamos os olhos para a bendita esperança, porque ela é motivadora. Oh, glória! Quando eu passo por dificuldade, quando eu passo por tentação, quando eu passo por tribulação e tempestade, eu não paro, eu não desisto, porque os meus olhos estão lá. Eu estou sendo motivado por essa esperança. Bendito seja o nome de Jesus. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, ou melhor dizendo 10, e o versículo 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E isso é o que motiva a igreja. Isso é o que motiva o crente, aleluia, a dizer não às tentações, a dizer não aos pratos do inimigo, a dizer não à corrupção do mundo, a permanecer firme. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por último lugar, nós voltamos os olhos para essa bendita esperança porque ela é segura.
é promessa de Deus. Ele não falha, ainda que apareçam escarnecedores tentando negar essa verdade, conforme Judas, versículo 18, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4, 8 e 9. Pode dizer que ele não vem mais no meu coração, anela pela vinda dele, a minha alma, o meu espírito diz que ele vem, o Espírito dele que habita em mim diz que ele vem, e assim eu espero nele. As suas promessas não caem por terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. E é dessa forma, com alegria, com entusiasmo, cheios de esperança, que nós finalizamos uma das lições mais maravilhosas que já estudamos dentro da escola dominical. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, e que venha o segundo trimestre, isto é, se Jesus não voltar. Glória a Deus! Estaremos aqui falando sobre os dons espirituais e ministeriais e a sua atualidade. Eu espero todos vocês em nossa próxima aula, no nome de Jesus. Amém.